Pessoal, antes de começar o podcast, eu tenho 2 avisos a fazer. Primeiro é que nós estamos transmitindo vários jogos, sendo da League 2 até a Premier League. Essa semana nós transmitimos o Manchester United 3-0 no Sheffield United. Nós transmitimos a final dos playoffs da League 2 e provavelmente transmitiremos os playoffs da League 1. Então fica ligado nas nossas redes sociais, estão aí na descrição, que a gente sempre está informando vocês. Segundo comunicado, que não é bem um comunicado, mas é mais uma pergunta. Eu vou deixar um card aqui em cima para vocês votarem, que eu tô pensando em criar um novo canal focado mais para fazer uns vídeos de FIFA, um modo carreira, talvez um estilo Rumo Elite, estilo Master, nosso parceiro. Mas eu queria saber a opinião de vocês, se vocês iam curtir, iam acompanhar ou não. Então, bora pro podcast. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, agora apresentando o podcast. Dessa vez vamos fazer um podcast um pouco diferente, com cada um resumindo uma liga. Hoje eu tô aqui com o Bernardo. Opa, galera, salve! Aqui é o Bernardo da Blackpool Brasil e vamos discutir sobre futebol inglês. Tô aqui também com o João. Fala, galera, pra quem não me conhece, eu sou o João, dono da página no Instagram Histórias de Times Ingleses. Muito bem, pessoal. Como hoje cada um vai resumir uma liga, eu vou deixar os playoffs da League 2 pro Bernardo dar aquela Pessoal, resumida primeiramente pra você. falando que Fala aí, aí, Bernardo. nós do podcast fizemos a transmissão da final dos playoffs na segunda-feira e foi um jogão. Domínio total do Northampton, que fez 4 gols merecidos e a vitória foi muito justa com o Northampton. Além disso, o Exeter parece que não entrou por uma final, entrou por um jogo comum. O seu capitão e experiente jogador Moxey foi expulso depois de dar uma voadora no jogador adversário. E o Northampton é campeão dos playoffs e ano que vem estará na Liga 1. Muito bem, nós agora com essa volta do futebol, nós estamos tentando transmitir o máximo de jogo possível para vocês. E provavelmente vamos ter transmissão dos jogos dos playoffs da League 1, que vão acontecer na sexta-feira. Agora eu vou dar uma resumida na Championship. Começando desde a rodada 39, na sexta-feira, dia 26, nós tivemos o início da rodada 39, com o Brentford ganhando por 1-0 do West Bromwich. Um jogaço. O Brentford foi muito superior contra o West Bromwich. O West Bromwich não conseguiu jogar e o Brentford vem muito embalado para buscar até uma vaguinha direta para a Premier League. No sábado, nós tivemos o Cardiff ganhando 3-1 do Preston fora de casa. Cardiff, que também está embalado e entrou na zona dos playoffs com essa vitória em cima do Preston. O Charlton venceu o QPR por 1-0 em casa. O Luton conseguiu uma boa vitória fora de casa em cima do Swansea por 1-0. Uma vitória que dá um gás a mais para brigar para não ser rebaixado para a League 1. O Derby conseguiu uma boa vitória em cima do Reading por 2-1. O Barnsley ficou no 0-0 com o Millwall. O Leeds United venceu por 3-0 o Fulham, que é adversário também na parte de cima da tabela, e assumiu a liderança com essa vitória. O Birmingham empatou com o Hull City em casa por 3-3. O Middlesbrough venceu o Stoke fora de casa por 2-0. Fechando o sábado, o Wigan venceu em casa o Blackburn Rovers por 2-0. No domingo nós tivemos o final da rodada 39, com o Sheffield Wednesday vencendo fora de casa o Bristol City por 2-1 e o Nottingham Forest conseguindo uma boa vitória em casa em cima do Huddersfield por 3-1. Na terça-feira, dia 30, nós tivemos o início da rodada 40, com vários jogos, começando pelo Millwall empatando com o Swansea em 1-1, que agora fica difícil para os dois brigar por uma vaga nos playoffs, principalmente para o Millwall. O Barnsley conseguiu uma boa vitória em casa em cima do Blackburn, 2-0. O Cardiff ficou no 0-0 com o Charlton. O Brentford meteu 3-0 fora de casa no Reading, um resultado muito surpreendente. 3-0 não é fácil vencer de tanto, ainda mais fora de casa. O Brentford está muito embalado mesmo. No West London Derby, o Fulham venceu o QPR fora de casa por 2-1. O Wigan conseguiu uma boa vitória em casa por 3-0 em cima do Stoke, que vem numa fase péssima. E o Luton arrancou um pontinho do Leeds United, empatando por 1-1 na casa do Leeds. Na quarta nós tivemos o Derby vencendo o Preston por 1-0 fora de casa, uma vitória muito importante para o Derby, que entrou de vez na briga por vaga em playoffs.
O Huddersfield meteu um 3-0 no Birmingham e com essa vitória conseguiu dar uma respirada, sair de perto da zona de rebaixamento. O Nottingham Forest continua com uma fase muito boa, 1-0 em cima do Bristol City. E fechando a quarta-feira, nós tivemos o West Bromwich metendo 3-0 no Sheffield Wednesday fora de casa. Na quinta-feira, nós tivemos o final da rodada 40, com o Hull City vencendo de virada o Middlesbrough por 2-1. Um jogo de briga lá embaixo, direta, que o Hull City conseguiu vencer de virada. Olhando um pouco para a tabela, nós tínhamos praticamente um campeonato à parte entre Leeds e West Bromwich, mas com alguns tropeços de ambos. O Brentford colou e está 5 pontos atrás apenas do West Bromwich agora. Mas, por enquanto, o Leeds é o líder e o West Bromwich segundo. Brentford terceiro com 69 pontos, o Nottingham Forest chega na quarta colocação com 67 pontos, assim como o Fulham na quinta colocação. Em sexto agora temos o Cardiff com 61 pontos, assim fechando a zona de playoffs. E na sétima colocação temos o Derby County com 60 pontos. Em oitavo temos o Swansea com 57 pontos. Em nono Preston North End com 57 pontos. Em décimo Blackburn com 56 pontos. Em décimo primeiro o Millwall com 56 pontos. Em décimo segundo o Bristol City com 55. Em 13º, o Sheffield Wednesday com 52. Em 14º, o Wigan com 50 pontos. Em 15º, o QPR com 50 pontos. Em 16º, o Reading com 49 pontos. Em 17º, o Birmingham com 49 pontos. Em 18º, o Charlton com 46. Em 19º, o Hull, que conseguiu uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Huddersfield fica na 20ª colocação. Em 21º temos o Middlesbrough. E abrindo os ETs nós temos, por incrível que pareça, o Stoke City, o Barnsley e o Luton Town. Stoke com 43 pontos, Barnsley 41 e Luton Town 40. A briga lá embaixo tá uma loucura. Finalizando assim a Championship, subindo para a Premier League, eu deixo com o João para dar aquela resumida nas rodadas. Então, tivemos a primeira partida na terça-feira, dia 23, abertura da rodada com Leicester 0, Brighton também 0, Tottenham 2, West Ham 0, Manchester United 3, Sheffield Newcastle 1, Aston Villa também 1, Norwich City 0, Everton 1, Wolverhampton 1, Bournemouth 0, Liverpool 4, Crystal Palace 0. E na quinta-feira tivemos Burnley 1, Watford 0, Southampton 0, Arsenal 2, Chelsea 2, Manchester City 1. Com a vitória do Chelsea, acabou matematicamente com a chance de título do Manchester City e o Liverpool acabou se sagrando campeão inglês pela 19ª vez. Detalhe que foi o primeiro título de Premier League do Liverpool, porque a liga foi criada em 1993 e o clube tinha conquistado pela última vez a primeira divisão na temporada 1989-90, há 30 anos atrás. Pulando agora para a rodada 32, tivemos no sábado Aston Villa 0, Wolverhampton 1. No domingo, Watford 1, Southampton 3. Na segunda-feira, um jogo dramático que o Burnley acabou vencendo o Crystal Palace fora de casa. Na terça-feira, tivemos a vitória do Manchester United fora de casa contra o Brighton. Na quarta-feira, tivemos Bournemouth 1, Newcastle 4, Arsenal 4, Norwich 0, Everton 2, Leicester 1, West Ham vencendo de virada o Chelsea por 3-2. Na quinta-feira, Sheffield 3, Tottenham 1. E finalizando a rodada, o vice-líder Manchester City acabou atropelando o Liverpool, vencendo por 4-0. Um destaque aqui que eu deixo, o Arsenal conseguiu a segunda vitória consecutiva e o Chelsea perdeu 100% de aproveitamento que tinha no período depois da volta do futebol inglês. Agora dando uma passada pela tabela, Liverpool campeão com 86 pontos,
Manchester City em segundo lugar vem com 66. Leicester em 55, sendo ameaçadíssimo pelo Chelsea, que vem em quarto com 54. O Manchester United tem 52. O Wolverhampton tem 52. Com a vitória do Sheffield em cima do Tottenham, o Sheffield pulou para a sétima colocação. O Arsenal pulou para o oitavo lugar com 46 pontos. O Tottenham caiu para a nona colocação com 45 pontos. O Burnley subiu para a décima posição com 45 pontos também. O Everton subiu para 11º lugar com 44 pontos. O Crystal Palace vem na sequência com 42 pontos. Newcastle também 42. Southampton 40. Em 15º vem o Brighton com 33. O West Ham, com a vitória, saiu do Z3 e foi a 30 pontos. O Watford em 17 vem com 28 pontos. O Aston Villa, coladinho no Watford, tem 27. O Bournemouth também tem 27 em 19º. E já praticamente rebaixado, Norwich City tem 21 como lanterna da competição. Muito bem. Antes de comentar sobre as transferências que aconteceram, nós tivemos um caso bem triste acontecendo com o Wigan, que o clube entrou em administração judicial devido aos problemas financeiros causados pela parada do futebol durante a pandemia do coronavírus. E o clube está numa situação muito complicada e com a administração judicial acontecendo, a EFL confirmou que vai tirar 12 pontos do Wigan. Segundo ela, caso a equipe se mantenha na Championship, os pontos vão ser retirados no fim do campeonato. Mas se o time for rebaixado para a League One, ele vai começar na League One com menos 12 pontos. Como foi o Bolton nessa temporada, que não conseguiu sair do Z3 durante toda a competição. Também vale ressaltar que, um mês atrás, o clube foi vendido pro chinês Wai Kai Ao Yang, que é um homem de negócios que lidera um consórcio em Hong Kong. E por ele foi prometido que ia tirar o Wigan dessa situação. E por enquanto, nada. Que vai complicar muito a vida do Wigan na luta contra o rebaixamento para League One. Falando agora sobre transferências que aconteceram, nós tivemos o zagueiro Christian Burgess, de 28 anos, do Portsmouth, assinou um pré-contrato com o Saint-Gilloise, da segunda divisão belga. Ele vai se transferir para o time apenas após o final dos playoffs da League One, já que o Portsmouth está jogando. Nós tivemos também a ida do Leon Balogun, o zagueiro do Brighton, que pertencia ao Brighton, estava emprestado no Wigan, mas agora ele vai permanecer em definitivo no Wigan. Ele assinou até o final dessa temporada com o Wigan. Tivemos também a contratação do Steve Nate, que anunciou o atacante Femi Akinwande, de 24 anos. Ele chegou de graça do Billericay Town, da 6ª divisão, e assinou por tempo não revelado. Essa temporada ele marcou 12 gols pelo Billericay. O Blackpool anunciou a contratação do ponta homem-atacante Casey Anderson, que chegou de graça do Swindon Town, e assinou por 2 temporadas com os Tangerines. Ele, que é cria da base do Palace, ele foi muito importante nessa temporada para o Swindon, na campanha do título da League 2, marcando 6 gols e dando 5 assistências em 20 jogos. Outra transferência é que o zagueiro Jon Gorenk Stankovic, do Huddersfield, vai para o Sturm Graz da Áustria. O zagueiro vai para lá de graça e assinou por 3 temporadas com o time austríaco. O Mansfield anunciou a contratação do goleiro Marek Stett, que chegou de graça do Luton Town e assinou por 2 anos com os Stags. Além dele, o Mansfield contratou o meio-campista Ollie Clark, que era capitão do Bristol Rovers. Ele chegou também de graça e assinou por 2 temporadas também com os Stags, que vem se reforçando bastante nessa pré-temporada para os times da League 2. Nós tivemos a saída do Sol Campbell, do comando do Southend United, após apenas 9 meses no cargo. Ele que chegou em outubro do Macclesfield, mas ele não conseguiu evitar o rebaixamento para a League 2 do Southend e já deixou o comando do clube. Nós tivemos também a contratação da Juventus. A Juventus anunciou a contratação do ponta Félix Correa, da seleção portuguesa sub-19, que chegou
por cerca de 10 milhões de libras do Manchester City, ele que jogava pela base do Manchester City, e ele assinou por tempo não revelado com a Juve. Ele que é formado pelo Sporting de Portugal, ele estava emprestado ao AZ Alkmaar Sub-21 essa temporada, onde foi muito bem, marcando 3 gols e 5 assistências. O Celtic anunciou a renovação, deu um empréstimo do ponta Mohamed Elionossi, do Southampton, ele que estava emprestado temporada passada já no Celtic e ainda vai ficar mais uma temporada no clube escocês. O KV Mechelen, da Bélgica, anunciou a contratação do zagueiro Roch Bushiri, que chega por empréstimo de uma temporada do Norwich City. Ele que foi contratado em 2018 pelo Norwich. Ele estava emprestado ao Blackpool e ao Sint-Truiden, temporada passada, tendo feito 14 jogos e marcando um gol. O Crewe Alexandra anunciou a contratação do atacante Ofrane Zanzala, que chegou de graça do Accrington e assinou por um ano com os Alex. Ele que temporada passada fez 7 gols em 22 jogos. O Forest Green Rovers anunciou a contratação do volante e zagueiro Dan Sweeney, que chega de graça do Barnet e assinou por 2 temporadas com os Rovers. O Stade Reims da França contratou o atacante Fraser Hornby, uma promessa escocesa do Everton. Eles pagaram cerca de 1,8 milhões de libras no atacante, que não teve muito espaço no Everton e já rumou para a França. O Bolton anunciou a contratação do seu novo treinador, que é o Ian Eva, de 38 anos, que deixou o Barrow após ter subido para a League 2 com o clube. Temporada passada ele estava no Barrow e levou o time ao título da National League. Mudou totalmente o estilo de jogo do Barrow, impôs um futebol ofensivo e, segundo ele quer implantar esse futebol ofensivo também no Bolton. Ele que é um ex-zagueiro que já passou até pelo Blackpool jogando na Premier League. Nós tivemos também a contratação do Everton, que anunciou o lateral esquerdo Niels Nkonkwo. Ele que é um lateral muito jovem, 19 anos apenas, chegou de graça das bases do Olympique de Marseille e assinou por 3 temporadas com os Touffes. Ele é considerado um jogador muito promissor da França. Nós tivemos também o Hull anunciando 2 contratações, sendo a primeira o zagueiro Festus Arthur, que chegou do Stockport County da 5ª divisão por um valor não revelado e assinou por 3 temporadas. Ele que é alemão, mas foi formado pelo próprio Stockport County e pelo clube somou 31 jogos e marcou 2 gols. Além do Arthur, o Hull City anunciou a permanência em definitivo do ponta Malik Wilks, do Barnsley. Ele chega por um valor não revelado e assina por 2 anos com os Tigers. Ele que estava emprestado no próprio Hull, marcou 4 gols em 13 jogos pelo clube. Para finalizar as transferências, nós tivemos o ponta Natan, permanecendo no Atlético Mineiro. O Natan, que estava emprestado no Atlético Mineiro, agora vai ficar em definitivo no clube. O Galo pagou cerca de 2,7 milhões de libras pelo ponta, que assinou com 4 anos com o clube. Bom, eu vou pedir a opinião do Bernardo, falar um pouco sobre essas transferências, principalmente a transferência do Kish Anderson, que chegou no Blackpool. Se dizer sobre essas novas contratações. Gabriel, antes de comentar sobre o Cash Anderson no Blackpool, eu vou comentar 2 transferências. A primeira do Ian Ivat, ex-técnico do Barrow, agora é técnico do Bolton, e do Ofrane Zanzala. O empresário do Ofrane Zanzala, ontem ou anteontem à noite, vazou informações para fanpages do Instagram dos clubes que o Ian Ivat ia fechar com o Bolton e que o Ofrane Zanzala ia fechar com o Crewe. O que é considerado muito antiético, na minha visão do que é o certo ou errado. Não sei a visão de vocês, pessoal que está ouvindo. Então, é isso que eu tenho para destacar dessas transferências, essa atitude antiética do empresário. Agora, comentando um pouco sobre o Cash Anderson, é um bom ponta. Vamos ver se ele vai render no Blackpool, porque é muito difícil um ponta render lá no Blackpool. E de outras referências aí que você comentou, eu vou comentar as 3 contratações boas do Mansfield. Você não citou o Bowery, que veio do MK Dons, que nem é tão bom. O Speck, que é um bom goleiro que veio do Luton. E o Ollie Clark.
O Mansfield está se reforçando bem nessa temporada e é um dos fortes candidatos a subir de divisão. Muito bem. Finalizamos por aqui o podcast. Obrigado pela participação, Bernardo. Opa, Gabriel, obrigado pelo convite e sempre estamos à disposição aí para discutir mais sobre o futebol inglês. Obrigado pela participação, João. Obrigado pelo convite, Gabriel. E sempre estarei disposto aí para debater sobre essas grandes ligas que temos na Inglaterra. Muito bem, pessoal. Obrigado por ter escutado o podcast até aqui e até a próxima.